Graça e paz, bom dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Salmos, capítulo 26. Livro de Salmos, capítulo 26. Amém? A palavra de Deus diz assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda meu coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma como a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cujas destras está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos essa manhã. Pai, eis-nos aqui, Senhor, diante da tua presença nesta manhã maravilhosa, ó Deus, onde estamos reunidos, ó Pai, aqui na tua casa, Senhor, para bendizer o teu nome, para te louvar, para te engrandecer, Senhor. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração rendido a ti, ó Pai, com o nosso coração alegre, Senhor, porque sabemos, ó Pai, o Deus que nós temos, sabemos o Deus que nós temos crido, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por preparar esta manhã. Obrigado, Senhor, por preparar mais este dia, ó Deus, para que nós pudéssemos estar aqui, ó Deus. Sabemos, Pai, que estamos aqui pela tua graça, através da tua misericórdia, Senhor, pelo teu favor, ó Pai, pela tua misericórdia que se renovou mais uma vez nesta manhã nas nossas vidas, ó Deus. Nesta manhã, Senhor, sonda os nossos corações, ó Pai. Vê se há em nós, Pai, algum caminho mau e nos livra de todos eles, ó Pai. Tu nos sondas e nos conheces, ó Deus. Eis-nos aqui, Senhor, para louvar o teu nome, ó Pai. Queremos chegar diante de ti com o nosso coração puro, Senhor. Com o nosso coração, Senhor, sem manchas, ó Pai. Ó Pai, por isso nesta manhã, Senhor, vem sobre as nossas vidas, ó Deus. Vem, Senhor, e recebe, Senhor, todo o louvor, toda a nossa adoração, Senhor. Ó Pai, recebe, Senhor, tudo o que nós fizermos neste lugar, nesta manhã, Pai. A tua palavra, Pai, que será exposta, Senhor. Os louvores, Pai, que serão entoados em teu nome, ó Deus. Que possa chegar até o teu trono, Senhor, como uma oferta agradável, como um cheiro suave diante de ti, Senhor. Oh, Pai, fala aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Estamos, Pai, sedentos, Pai, para ouvir a tua voz, para nos alimentar, Senhor. Oh, Deus amado, obrigado, Jesus, por esta oportunidade, Senhor. Nós somos tão gratos, ó Deus, porque podemos, ó Deus, nos reunir, Senhor, como igreja, Senhor. Podemos, Pai, cultuar o teu nome, Senhor. Podemos estar em comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, ó Pai. Podemos testemunhar, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai, do teu amor, dos teus cuidados, ó Senhor, da tua misericórdia, Pai, do teu perdão, ó Deus. Obrigado, Senhor. Ó Deus, tu se faz presente neste lugar, Senhor, porque somos o teu povo, Senhor. A tua palavra diz, ó Deus, que aonde estiver reunido 2 ou 3 em seu nome, o Senhor ali estaria. E nós sabemos que tu estás neste lugar, Pai. Somos a tua igreja, Senhor.
Ó Deus, vem nesta manhã, Senhor, perdoar os nossos pecados, ó Pai, vem nos purificar, vem nos lavar, Senhor, tirar de nós tudo que não te agrada, Senhor, tudo que não provém de Ti, tudo aquilo, Senhor, que venha tirar a nossa atenção, Senhor, aqui, ó Deus, para que nós venhamos nos desprender, Senhor, daquilo que deixamos lá fora, daquilo que deixamos em casa, Senhor, e que nós venhamos fixar os nossos olhos em Ti, Senhor, na Tua palavra, ó Pai. Obrigada, Senhor, mais uma vez, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmão, graças e paz. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Versículo 1 ao 4. Amém? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu da carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Perdão, irmão. Tiago. É Tiago, né? Acabei marcando errado, perdão, gente. Aqui. Tiago 4. Deixa eu ver, o texto está diferente. Um pouquinho só. Vou ter que trocar o óculos, tá feio. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjadores em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, eu peguei uma frase de R.C. Sproul, que o pecado não é simplesmente fazer coisas erradas ou cometer erros. O pecado é ter em nosso coração o desejo de fazer a vontade do inimigo de Deus. Há um tempo atrás eu já falei aqui num livro que eu estava lendo, que vai te custar tudo. E realmente a gente tem que ver nos dias atuais, conforme essas coisas que o mundo tem nos apresentado, se a gente não tomar cuidado, está nos afastando de Deus. Devemos estar sempre atentos a isso, nos afastando, e vai nos custar tudo mesmo estar na presença do Senhor. Eu estava lendo um devocional essa semana, no Espúrio, e eu vou ler aqui também. Irmãos, essa é a nossa triste condição. Não estamos salvos, sendo avisados de julgamento por vir, exortados a buscar a salvação. Ainda assim, até agora não estamos salvos. Você sabe qual é o caminho da salvação? Tem lido sobre isso na Bíblia, ouve pregações a respeito e amigos lhe explicam o assunto. Porém, apesar de tudo, você despreza e, portanto, não está salvo. Não haverá desculpas para quando o Senhor julgar os vivos e os mortos. O Espírito Santo tem abençoado com maior ou menor intensidade a palavra que lhe é pregada. Tem trazido da presença divina momentos de refrigério. Mesmo assim, você se encontra sem Cristo. Assim como as estações, essas oportunidades de esperança lhes chegaram e se foram.
e seu verão e sua colheita já passaram, e você ainda não está salvo. Os anos se sucedem em direção à eternidade. Logo chegará o último ano de sua vida. Sua juventude logo passará e você ainda não está salvo. Pergunto-lhe, você será salvo ainda? Há qualquer possibilidade disso? Mesmo as ocasiões mais propícias não lhe levarão à salvação. Seria o caso de outras oportunidades alterarem a sua condição. Vários meios já falharam com você, até mesmo o melhor dos métodos, usado com perseverança e com maior afeição. O que mais poderá ser feito por você? A aflição e a prosperidade não mais lhe impressionam. Lágrimas, orações e sermões se perderam em seu coração vazio. Não se esgotaram as probabilidades de você um dia ser salvo. Não é mais que provável que você permanecerá como está, até que a morte feche para sempre as portas da salvação. Você poderá rejeitar esta suposição, entretanto, ela é racional, pois quem não se lava em águas abundantes quando as encontra, muito provavelmente permanecerá imundo até o fim. Se o tempo apropriado não chegou, por que haveria de chegar? É natural temer que ele nunca chegará e que você nunca encontre a ocasião apropriada, até que estejas no inferno. Considere o que é o inferno, é a terrível possibilidade de ser em breve lançado nele. Caso você morra sem ser salvo, não haverá palavras para descrever a sua perdição. Você deveria lamentar-se profundamente pelo triste estado, falar a respeito dele, com gemidos e ranger de dentes. Você será punido com a destruição eterna, banido da glória do Senhor e da glória do seu poder. Esta voz amiga deseja alertá-lo e conduzi-lo a uma vida de seriedade. Seja sábio a tempo. E antes que passe a oportunidade, creia em Jesus, que é capaz de salvá-lo completamente. Utilize o tempo presente para refletir. Sem humildade, fé em Cristo, houver arrependimento em que vida, isto será o melhor a lhe acontecer. Pois Jesus não foi para a cruz porque cometemos equívocos, deslizes, mas para que pudéssemos ser reconciliados com Deus, porque em nossa natureza somos inimigos do Senhor. Mas sim, Jesus cumpriu a pena dos inimigos de Deus, sofrendo a sua ira, para que todo que nele crê deixe de estar em guerra com o Pai e encontre misericórdia. Então, irmãos, aqui a única esperança da nossa salvação é realmente nos reconciliarmos com o Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, buscarmos sempre estar presente com a palavra, estudando e orando sempre para que o Espírito Santo nos fortaleça, alimente a nossa fé, porque é através da oração, dos joelhos no chão, que a gente vai conseguir isso, irmãos. E só para finalizar, quero ler em Hebreus 10, 26 e 27. Se alguém viver deliberadamente em pecado, depois de ter conhecido a verdade, nenhum outro sacrifício poderá solucionar esta situação. Restará apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que destruirá todos os inimigos de Deus. Amém. Irmãos, nesse momento, quero pedir para a gente fazer uma oração silenciosa, nos arrependemos, entregando os nossos pecados ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós chegamos a Ti nessa manhã, ó Pai, para cultuar o Teu santo nome, ó Deus. Agradecemos, ó Pai, por podermos estar reunidos, ó Pai, livremente para cultuar, ó Deus. Ó Senhor,
O Senhor sabe de cada pedido aqui entregue, ó Pai. Nos perdoe, ó Pai, dos nossos pecados, ó Deus. Ó Senhor, o Senhor sabe que nada poderemos fazer, ó Pai. Não temos nenhuma obra, ó Pai, que seja feita por nossas mãos, ó. Podemos confiar apenas em Jesus Cristo, ó Pai, seu único Filho, que morreu na cruz por nós, ó Pai, nos livrando pela graça, ó Deus. Ó Senhor, és merecedores da condenação eterna do inferno, ó Pai. Ó Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Ó Senhor, abençoe cada membro aqui presente, ó Pai. Abençoe aqueles que não puderam vir, ó Deus. Ó Senhor, toca no coração daqueles que sentem vontade de estar aqui conosco, ó Deus, para que eles se acheguem aqui, ó Pai. Ó Senhor, dê o descanso àqueles que precisam, ó Deus. Ó Senhor, continue abençoando o pastor Estevão, que está à frente dessa igreja, ó Pai. Fortalecendo, ó Pai, constantemente, Senhor. Porque nós sabemos que não é fácil, ó Pai. Ó Senhor, abençoe a sua família que está junto com ele, ó Deus. Dando força a eles também, ó Pai. Ó Senhor, eu lhe peço por essa igreja, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando. Que ela seja um trabalho para Ti, ó Deus. Que o Senhor traga mais pessoas, que a gente alcance mais pessoas para Ti, Senhor. Para glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Porque toda honra e toda glória é para Ti, ó Pai. Ó Senhor, louvado seja o Teu santo nome, ó Deus. Que seja tudo feito conforme o Teu querer e o Teu propósito, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós passar para os louvores, gostaria de dar um aviso. Terça-feira nós estaremos reunidos para dar continuidade ao nosso estudo bíblico de dons espirituais, conto com a presença dos irmãos. Eu quero que nós estejamos orando essa semana, primeiro uns pelos outros, principalmente questão de saúde, questão familiar, questão de nós estarmos orando também pela questão espiritual, para o crescimento dessa igreja, para o amadurecimento da igreja também. Nós estamos buscando, se os irmãos estão vendo, nós estamos participando, nós estamos buscando crescer, amadurecer como servos de Deus, como servos do Senhor, e que o Senhor possa estar, através do seu Espírito, continuar iluminando a nossa mente, para que nós possamos continuar a aprender, a descansar naquilo que diz a palavra do Senhor. E gostaria de pedir oração também em relação à minha saúde, também, que essa semana foi meio complicado, e que Deus possa estar abençoando a saúde de cada irmão também aqui presente. Caso os irmãos tiverem algum problema, pode mandar no nosso grupo lá para nós estar orando também. Sei que muitos de nós têm dificuldades, tem coisas que tem que vencer durante a semana também. E orar aquilo que nós falamos na semana passada, pelos nossos governantes, pelas eleições que estão se achegando. Sabemos que muitas coisas estão sendo feitas de forma incorreta, muitas coisas através até, eu estava vendo ontem, até através do judiciário, muitas vezes se metendo em coisas que não deveria. Nós sofremos aqui no Brasil muitas vezes em relação a injustiças, muitas vezes, e que Deus possa ter misericórdia da nossa nação, possa ter misericórdia dos nossos governantes, do nosso judiciário. Amém?
Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento.
momento que a amada irmã Rosane leve sua voz em oração. Pai maravilhoso, Pai amado, Pai querido, te louvamos e te agradecemos nesta manhã maravilhosa, Senhor, que tu preparaste este momento para estarmos na tua presença, Pai. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua misericórdia, Pai. Reconhecemos que somos falhos e pecadores, reconhecemos as nossas fraquezas, Pai querido, as nossas limitações, mas sabemos que tu és um Deus misericordioso, um Deus amoroso, que tem estado conosco em todos os momentos das nossas vidas, Pai. A cada instante nós sentimos o teu socorro, o teu refúgio, Pai, o teu amor, o teu abraço, Pai querido. Muito obrigada, Senhor. E nós sabemos também, Senhor, que o Senhor nos ouve quando clamamos a Ti. Temos, Pai querido, as promessas maravilhosas da Tua palavra sobre as nossas vidas. E isso, Senhor, nos dá esperança, nos dá refrigério, alegria ao nosso coração. Obrigada, Senhor Jesus, pela noite que nós tivemos, pelo sono reparador. Obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado por este momento que o Senhor preparou para nós neste lugar. Abençoa a vida do teu servo neste momento que vai trazer a palavra, Paizinho querido. Revela aos nossos corações qual é a tua vontade para as nossas vidas através da tua palavra. Usa, Pai querido, teu servo, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, e receba, Pai, a nossa adoração, nosso louvor nesta manhã. Abençoa cada família representada aqui, Pai. Tu conhece a necessidade, o desejo de cada coração. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, fala conosco, Pai, através do teu servo. Fala conosco através da tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, nosso entendimento. Ensina-nos, Senhor, cada vez mais a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 13. Livro de Mateus, capítulo 13. Vamos falar hoje sobre a parábola do semeador. Por ser um texto muito conhecido, é um texto mais difícil de nós falarmos. Então nós vamos ler Mateus capítulo 13, do versículo 3 até o 9, e depois do versículo 18 até o 23. A palavra de Deus começa dizendo assim, no livro de Mateus capítulo 13, versículo 3. De muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora o versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em que lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Irmãos, temos visto que nós temos que olhar, estudar e ler a Bíblia tendo em vista Cristo. Temos que também buscar descobrir o que o autor buscava tensionar a nos comunicar. Temos que tentar descobrir aqui o que o nosso mestre está nos dizendo. Vimos anteriormente que estamos procurando
o significado do texto como se fosse um grande tesouro a ser escavado. Vimos que Mateus terminou o capítulo 12 nos mostrando os sinais do governo de Cristo e as suas oposições, e agora ele chega no capítulo 13, que é o terceiro discurso de Jesus. Não podemos perder de vista que Mateus tem o objetivo de nos mostrar que Jesus é o Messias, que Jesus é o grande rei, o filho de Davi, o filho de Abraão, o Cristo. Vimos que Mateus ele falou sobre o começo da vida de Jesus, que é o gênese da vida de Jesus, sobre o ensino de Jesus na Galileia dos Gentios. O primeiro discurso dele foi o Sermão do Monte. Depois ele falou sobre o poder do governo de Cristo em resgatar. Depois ele falou do segundo discurso de Jesus, que é o comissionamento dos discípulos. Depois os sinais do governo de Cristo e sua oposição. E agora as parábolas do governo de Cristo, que é o terceiro discurso. Importante nós destacar que Marcos e Lucas eles colocam em ordem diferente, porque Mateus provavelmente organiza por tópico e não em ordem cronológica. E nessa manhã, o nosso objetivo é nós falarmos sobre a parábola do semeador. Nós somos conduzidos agora, irmãos, a mais conhecida das parábolas de Jesus. Talvez uma das mais conhecidas, porque tem a do filho pródigo, que se tu perguntar, qualquer um vai saber como que ela é. Essa não é apenas uma história simples sobre agricultura. Jesus não está falando apenas sobre agricultura, mas é uma profunda revelação das verdades espirituais acerca do reino de Deus e da mensagem do Evangelho, que é recebida de formas diferentes nos corações. Como Igreja de Jesus, nós acreditamos firmemente que Deus é soberano sobre todas as coisas, incluindo a obra da salvação. Nós sabemos, temos visto que é Deus quem salva, é uma obra 100% do Senhor na salvação. Nós sabemos que Deus, em sua infinita sabedoria, preparou corações para receber a palavra e produzir frutos para a sua glória. No entanto, nós temos que reconhecer também a realidade do pecado humano, que impede muitas de receber a mensagem da vida, endurece o coração do ser humano. Nessa parábola, Jesus nos mostra que a semente do Evangelho é lançada amplamente, mas nem todos recebem da mesma maneira. Alguns corações permanecem duros, outros superficiais e outros ainda são sufocados. Mas aqueles que pela graça de Deus são transformados em boa terra, produzindo frutos em diferentes medidas. E meu desejo é que nós possamos aprender com essa profunda e maravilhosa parábola do nosso Senhor. Vamos ver o contexto. Nós precisamos lembrar de alguns detalhes que nós falamos a semana passada. Primeiro, nós vimos anteriormente que uma grande multidão se reunia perto dele, que está no versículo 1. Depois nós vemos que Jesus, na beira da praia, entrou no barco e assentou-se, enquanto a multidão ficou de pé na praia. E Jesus começou a falar com parábolas. Vimos que as parábolas são histórias curtas, muitas vezes retiradas da vida cotidiana, que ilustram verdades espirituais muito profundas. Vimos que o propósito das parábolas era tanto revelar quanto ocultar. O nosso objetivo, portanto, não é nós buscarmos significados que não existem no texto. Eu vejo muitas vezes pessoas que pegam uma parábola e ficam alegorizando, criando coisas que não estão naquilo que Jesus falou. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é falarmos exatamente o que o Senhor está dizendo aqui. Não vamos criar significados para algo que o Senhor não falou. E no versículo 11 e versículo 13 nós vimos que ao responder, porque a vós outros, eleitos salvos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles quem? Os impenitentes, os não salvos, não lhe é concedido. Pois ao que tem lhe se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até ao que tem lhe será tirado. Por isso lhes falam por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Então nós vemos aqui o propósito das parábolas, que era tanto revelar quanto ocultar as verdades. Então vamos à parábola. Primeiro, sobre o semeador. Na Palestina, no primeiro século, a semeadura precedia o ato de arar. Como que nós fazemos, as pessoas fazem hoje no Brasil? Os nossos filhos que são descendentes são gurizada de apartamento, eles não vão saber como é que seria a plantação, não é? Os meus próprios filhos.
nós, como muitas vezes nós conhecemos como que fazia os plantios, nós sabemos que muitas pessoas elas arrumavam a terra antes de plantar. Na Palestina não era dessa forma, eles lançavam a semente, como o nosso texto nos mostra aqui. As veredas feitas pelas vilas não eram aradas e a semente que caía ali era perdida. Os lugares rochosos, cobertos por uma fina camada de solo, só se tornavam visíveis depois de todo o solo ser arado. Sabendo disso, olha o que o nosso texto nos diz no versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear. Irmãos, quem que é esse semeador? Para respondermos essa pergunta, é necessário que nós olhamos novamente para o contexto. Olhando para o contexto, nós vemos que o povo judeu tinha a expectativa da vinda do Messias, trazendo uma estação de colheita, quando os justos são reunidos e os perversos são destruídos. Você quer ver como era esse o ponto que eles desejavam, que eles imaginavam, inclusive na mensagem de João Batista. Se nós falamos sobre esse texto, Mateus 3, versículo 10 ao 12, fala que João Batista, a pregação dele dizia assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo para salvação e com fogo, condenação. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro. Veja, salvação. Mas queimará a palha em fogo inextinguível, que é a condenação. Esse era o que o povo judeu estava esperando. A expectativa da vinda do Messias era isso: separar o trigo e já separar o joio. Aí Jesus conta essa parábola, mostrando que, embora a mensagem de João tivesse levado a expectativa da chegada do rei, efetuaria imediatamente a ceifa do juízo final, em sua primeira vinda, Jesus veio para inaugurar o seu reino, com paciência, com misericórdia redentora, reservando a justiça para o seu retorno. Então nós vemos que a primeira vinda de Jesus é uma estação de semeadura. O primeiro ponto que nós venhamos entender aqui. Logo nós entendemos também que o semeador na parábola representa Cristo. E por extensão, todos aqueles que proclamam o Evangelho. Lembra que Jesus está falando para uma grande multidão. A mensagem está sendo pregada. Aí nós podemos responder a outra questão importante. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus, que é lançada a todos os ouvintes, de todas as estações, de todas as épocas, de todas as nações, de todos os anos que têm sido passados. Perceba que a semente, a mensagem do Evangelho é sempre a mesma. O que muda é a resposta dos ouvintes, ou seja, o tipo do solo, depende do estado do coração de cada pessoa. Como está escrito em Isaías 55, 10 e 11, diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. A chuva, irmãos, ela cai abundantemente e espontaneamente. Ontem alguém abriu as comportas do céu para ela cair? Deus enviou. Nós podemos muitas vezes prever que vai chover em algum lugar e não chover naquele lugar. E de uma maneira familiar, porém misteriosa, ela gera plantas e produz colheitas proveitosas com o propósito de suprir as necessidades das pessoas. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Deus supre todas as nossas necessidades, com a chuva, com o sol, com o fruto que dá em todos os lugares. O propósito divino nisso é aplicado figurativamente à palavra de Deus, a fim de distingui-la dos pensamentos e dos planos humanos falíveis. A palavra de Deus, ela também fala do seu decreto, do seu governo da sua história. Nós sabemos que o plano de Deus, o decreto de Deus sempre vai ser realizado, independente da nossa vontade.
ela nunca retorna sem realizar os soberanos propósitos de Deus. Quando nós olhamos para a parábola do semeador, nós vemos que Deus sempre tem um propósito perfeito em todas as coisas. Quando alguém recebe uma palavra e não recebe aquela palavra de coração mesmo, não pratica aquela palavra, Deus tem um plano também, para mostrar que aquela pessoa ela é indesculpável perante Deus. Isaías 40, versículo 8 fala: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Aí chegamos no nosso ponto importante. Quais são os tipos de solo que o nosso Senhor mostra aqui? O primeiro deles, à beira do caminho. Esse é um coração endurecido. Veja o versículo 4, ele vai dizer assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. O que seria caiu à beira do caminho? Jesus nos responde essa questão no versículo 19. Ele diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Esse solo representa aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas ela não penetra em seus corações. Quantas pessoas que ouvem a palavra de Deus em todos os lugares? E a Bíblia fala que Satanás, o maligno, rapidamente rouba a mensagem, impedindo que haja qualquer resposta genuína dessa pessoa. Esse solo representa os ouvintes superficiais, sem qualquer entendimento espiritual, que rejeitam a palavra imediatamente. É como se nós jogássemos a semente no asfalto, por exemplo. É um coração totalmente duro. Já viu alguma planta dar no asfalto? Dificilmente, não sei se for praga, né? Mato. Esse solo representa o coração endurecido, onde o evangelho é rapidamente rejeitado e Satanás rouba a palavra. Esse ouvinte é o homem indiferente que a rotina da vida o deixou totalmente insensível. Ele está muito satisfeito consigo mesmo. Ele está agarrado ao hábito escravo da rotina, orgulhoso das suas crenças ou da ausência das suas crenças. Ele está consumido pelo prazer. Esse não leva nada a sério. Ele tem um coração duro. Ouve, mas lhe falta compreensão e entendimento espiritual. Ele não presta atenção no Evangelho. Ele não presta atenção nas verdades bíblicas. Ele é hostil para o Evangelho. Ele até ouve, mas Satanás arrebata a semente do seu coração. Eu quero que tu veja um detalhe. O que seriam essas aves aqui? Observe esse mesmo verso na explicação de Marcos e Lucas. Marcos capítulo 4, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: são esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então veja o mesmo texto de Marcos capítulo 4, versículo 15, falando que essas aves são Satanás. Lucas 8, 12 fala também sobre o mesmo texto e diz assim: aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram e vêm a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Veja que nos três textos nós vemos que em Mateus está escrito o maligno, em Marcos é chamado Satanás e em Lucas é chamado o diabo e é simbolizado por essas aves. Por quê? Carson, em seu livro sobre Mateus, afirma que o estudo atento das aves como símbolos no Antigo Testamento, em especial na literatura do judaísmo posterior, mostra que comumente as aves simbolizam o mal e até mesmo demônios e Satanás. Perceba, os judeus que estavam ouvindo naquele momento ali, eles entendiam o que estava sendo dito. Quando Jesus fala sobre as aves que vêm e tiram a semente, eles entendiam que era alguma coisa ruim. Por isso que é interessante, porque Jesus explica para os seus discípulos, ele fala o maligno. Em Marcos fala Satanás, em Lucas fala o diabo.
para deixar muito claro de quem ele está falando. Apocalipse 18:2, apenas como exemplo, diz assim: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero do diabo imunda e detestável. Segundo solo é o solo rochoso, que é um coração superficial. Outra parte, em versículo 5 e versículo 6, diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Quem mexe com arado, essas coisas, sabe. Se colocar uma plantação em solo rochoso, ela até, muitas vezes, ela germina, mas logo depois ela morre. O que seria esse solo rochoso? Jesus responde no versículo 20 e versículo 21, que está escrito assim: o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse tipo de solo refere-se às pessoas que respondem ao Evangelho com entusiasmo inicial, mas não tem profundidade. Essa resposta ela é totalmente emocional, não é genuína. E diante das provações ou perseguições, essas pessoas rapidamente se afastam. A semente germina rapidamente, mas murcha devido à falta de raízes. A fé verdadeira se evidencia pela perseverança. Quanto tempo nós estamos na presença de Deus? Nós só vamos saber se realmente nós somos servos do Senhor se a gente nunca desistir. Esse solo aqui, irmãos, ele simboliza aqueles que recebem o Evangelho com entusiasmo, mas desistem diante das dificuldades, das perseguições. Esse solo aqui representa aqueles que foram no encontro com Deus, aceitaram a Jesus, viveram algumas semanas, alguns meses na igreja, mas logo depois saíram, não permaneceram. Esse ouvinte é o homem emotivo, entusiasta, chamado fogo de palha. Alguém já fez fogo de palha? Não dura nada. Sente alegria, mas é totalmente passageira. Esse é um homem leviano porque ele abraça com alegria o que não entende apenas pela novidade da ideia ou para agradar aquele que anunciou. Irmãos, é muito complicado quando alguém diz: não, assim, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. Cortando muitas vezes o que nós estamos falando para aquela pessoa. Já tentou falar de Jesus para uma pessoa que é dessa forma? Não, claro, Senhor Jesus, amém, vamos fazer a oração já. Não, nós vamos falar sobre as coisas. Não, já faz oração, eu recebo, eu já tenho Jesus. Ele não construiu sua fé em Cristo, mas nas vantagens imediatas que lhe foram oferecidas. Não há umidade, não há raiz, não há suporte para crescimento e para frutificação. É que nem plantar uma árvore, por exemplo, no canto ali das calçadas. Ela não tem profundidade para criar raiz. Ela pode até nascer um pouquinho, mas de repente cai. Ezequiel 33:31 diz assim, na versão Nova Almeida atualizada: eles vêm até você como o povo costuma vir. Assentam-se diante de você como meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Veja um exemplo. Marcos 6:20 conta a história de Herodes com João Batista. No versículo 20 diz assim: porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Herodes gostava daquilo que João falava. Tinha ele como homem justo e como homem santo. Mas ele recusava aquilo que ele falava. No seu coração, muitas vezes, parecia que ele estava gostando daquilo que ele falava. Mas ele se recusou a responder de forma apropriada. E cortou o pescoço de João Batista.
É o que Tiago nos mostra em Tiago 1, versículo 22 e versículo 25, que diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, hoje nós vemos em muitos lugares pessoas pregando sobre saúde, prosperidade, sobre sucesso. É bom, não é? Você nunca vai ficar doente, você nunca vai passar por necessidade, você vai ter prosperidade em tudo que você colocar sua mão, você vai ter sucesso em tudo que você fizer. As pessoas logo abraçam esse evangelho do lucro, das vantagens imediatas, mas elas não perseveram. Por que vai acontecer? Vai chegar um momento ou outro que não vai dar certo. Um momento ou outro a enfermidade vai vir, um momento ou outro a dificuldade vai vir. E porque elas não têm raiz, não têm umidade, não suportam o sol, elas não permanecerão no Evangelho. Elas não permanecerão na congregação dos justos. Elas logo se escandalizarão, logo se desviarão, logo procurarão uma nova religião que se adapte às suas vontades e aos seus desejos. Irmãos, eu quero que os irmãos lembrem que muitas pessoas que gritaram hosanas quando Jesus entrou em Jerusalém, gritaram crucifica-o na mesma semana. E estas pessoas, muitas vezes, elas estão nas igrejas que se denominam evangélicas. Na primeira perseguição, na primeira dificuldade, no primeiro problema que tiver, tchau, igreja. E nunca mais, igreja. E isso é muito triste. E aí nós chegamos no terceiro tipo de solo, que é o entre espinhos. Esse é um coração totalmente ocupado. Veja o versículo 7, diz assim: outro caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O que seria esse solo entre espinhos? Olhamos para a resposta do nosso Senhor, no versículo 22, diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Veja, um coração totalmente ocupado. Esse solo representa aqueles que se deixam sufocar pelos cuidados desse mundo, pelas preocupações materiais e pelo engano das riquezas. Esses ouvintes nunca chegam a produzir frutos porque seu compromisso com Cristo está constantemente minado pelas distrações do mundo. Irmãos, quantos de nós que já muitas vezes quase entrou por esse caminho? Muitas vezes se apegou, às vezes no serviço, se apegou. Não, agora sim, agora eu vou ficar rico. E muitas vezes você esqueceu da palavra de Deus, se esqueceu de orar, se esqueceu de buscar o Senhor. Quantas vezes nós nos apegamos às coisas desse mundo e esquecemos o Senhor? A semente cresce, mas ela é sufocada pelos cuidados do mundo e pela sedução das riquezas. Isso se refere aos corações onde o evangelho é abafado pelas preocupações materiais. Eu preciso fazer faculdade, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso. O tempo passou e o Senhor foi esquecido. As coisas do mundo abafaram aquilo que o desejo do Senhor em nos abençoar, em estar junto conosco. A maioria das vezes não são as coisas ruins que nos afastam de Deus. Meu querido e amado John Piper falou. Mas são as coisas boas que nos afastam de Deus. Quando está tudo bem, nós não lembramos do Senhor. Quando a nossa saúde está top demais. Quando tudo não sente mais azia, gastrite, não sente mais dor de cabeça, não sente mais dor em lugar nenhum, o que nós fazemos? Esquecemos do Senhor. Mas quando a dor vem, o que acontece? Senhor, tem misericórdia. A dor no peito, Senhor, Senhor, não me deixe, não me leve agora, Senhor. Nós lembramos do Senhor. Observe, Jesus não fala das perseguições aqui, mas ele fala das distrações, apresentadas pela abundância que impedem a palavra de alcançar a plena fruição
na vida das pessoas. Este é o ouvinte que não tem tempo para Deus. Há outras coisas mais urgentes e mais importantes para ele. Ele está sufocado, cheio das coisas desse mundo. Ele não tem tempo mais para buscar o Senhor. Ele não tem tempo mais para ler a palavra. Ele não tem tempo mais para as outras coisas. Ele precisa fazer academia. Ele precisa fazer outras coisas que deixem ele bem. A sua saúde agora está boa. Ele começou a correr na praia, agora ele está correndo 3 horas por dia. E isso é muito bom para ele. Errado correr? Errado fazer academia? Não. Somente quando tira nosso foco nas coisas de Deus. Aí é errado. Quando nós não damos mais tempo para o Senhor. Ele está sufocado pelas coisas desse mundo. Esse ouvinte não tem uma ordem de prioridade correta, pois são muitas as coisas que tratam de tirar Cristo do lugar principal. Ele ouviu a palavra, mas os cuidados e ensinos do mundo prevaleceram. O mundo prevaleceu em vista do Evangelho. E hoje nós temos muitas coisas, não é? Muito mais do que tinha naquela época. Naquela época não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube. Hoje nós temos muito mais coisas que nos sufocam. As glórias do mundo tornam-se mais fascinantes do que as promessas da graça. As concupiscências dos olhos, concupiscências da carne, a soberba da vida, tomaram o lugar de Deus na vida desse ouvinte. Ele é chamado do crente mundano. Ele deseja servir a 2 senhores. Ele quer ser amigo de Deus e ao mesmo tempo amigo do mundo. O irmão Juninho falou sobre isso agora há pouco. Ele deseja ser amigo de Deus e ao mesmo tempo amigo do mundo. Nesse coração a semente nasce, mas não encontra espaço para crescer. Esse coração assemelha-se à igreja de Sardes. Em Apocalipse 3:1 diz assim: tem nome de que vive, mas está morto. Olha o que está escrito em 1 Timóteo 6, versículo 9, versículo 10 e versículo 17. Vamos abrir a palavra de Deus? 1 Timóteo 6, versículo 9, versículo 10 e versículo 17. A palavra de Deus diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Perceba, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Percebeu? E alguns nesta cobiça se desviaram da fé por causa do dinheiro, porque queriam ficar ricos. E agora olha o versículo 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Percebeu que maravilhoso? Nós não devemos depositar a nossa esperança na instabilidade da riqueza. O dinheiro, uma hora ou outra se vai. Quantas pessoas que colocam a sua esperança nos seus planos de saúde? Quantas pessoas que colocam a sua esperança no seu médico, no seu dinheiro, na sua capacidade financeira? Mas um dia elas vão perceber que isso foi totalmente perca de tempo. Observe também o que está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E aí chegamos no quarto tipo de solo. A boa terra. Coração frutífero. Veja o versículo 8, diz assim: outro, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. O que seria essa boa terra? O nosso Senhor responde no versículo 23. Está escrito assim:
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por um. Você já plantou uma semente numa terra boa? O que vai acontecer? Ela vai crescer e ela vai dar frutos. E a palavra de Deus diz que ouve a palavra, compreende a palavra e só dá frutos. É interessante porque muitas vezes nós vemos esse ensino de Jesus. Dar frutos. Dar evidência da salvação por meio de frutos. O solo bom representa aqueles que ouvem, aqueles que entendem a palavra de Deus e produzem frutos em diferentes medidas. Perceba, produz a 100, produz a 60 e 30 por um. Em diferentes medidas. Os frutos são a evidência de uma conversão genuína e que o Espírito Santo está fazendo uma obra na sua vida. É uma evidência da obra regeneradora do Espírito Santo. É uma evidência que você nasceu de novo. Nem todos os crentes produzem frutos na mesma quantidade. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Mas todos produzem algum fruto como evidência dessa fé verdadeira. Este é aquele que ouve com o coração aberto, com o coração disposto, com o coração firme, com o firme propósito de obedecer. Coloca em prática também a mensagem e logo frutifica. Ele ouve, ele recebe e ele pratica. Esse ouvinte é aquele que verdadeiramente se arrependeu dos pecados, depositou sua confiança em Cristo, nasceu de novo e agora vive em santificação. Você percebe isso na pessoa. Você vê que ela é realmente nascida de Deus. A marca desse não é apenas um fruto que dura algum tempo, mas é na perseverança dessa frutificação. Aqui Jesus fala daqueles que ouvem a palavra e a entendem, e ela produz frutos em diferentes medidas. Quer ver o que Jesus fala? João capítulo 15. Abra comigo em João capítulo 15, versículo 5. João 15, 5 diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora observe o versículo 16, ele diz assim: Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vou-lo-á conceda. O que acontece com uma árvore que não dá fruto? Eu plantei uma vez, nasceu um pé de mamão, ele nunca deu mamão. O que você acha que aconteceu com ele? Foi cortado. É uma árvore que não faz muito sentido. Ela, no caso do mamão não, mas a maioria das vezes ela vira madeira para queimar, né? Ela vira, como a palavra diz. Perceba o ensino de Jesus aqui. Se alguém for salvo, a evidência é os frutos. É o fruto. Observe que esse fruto vai permanecer também. Não é um fruto que a pessoa dá agora e depois nunca mais. Jesus Cristo escolhe aqui no sentido da eleição, da salvação, e o resultado disso é a produção de frutos que permanecem. E perceba no versículo aqui que nós lemos, que está escrito assim: porque sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim, permanece em Jesus, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Não há possibilidade de nós produzirmos frutos sem Jesus. Muitas pessoas desejam estar nas igrejas, mas não desejam Jesus. Ela é realmente salva pelo Senhor? Ela realmente vai produzir frutos? Não, porque sem mim nada podeis fazer. Em Filipenses 1, 9 a 11 diz assim:
E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e indesculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Não somente o pecador é justificado por Cristo, como também o fruto da justiça, ou a vida de justiça resultante, é mediante Jesus Cristo. Perceba, sem Jesus nós nunca seremos salvos. E é pela obra do Espírito Santo, para a glória e louvor de Deus o Pai. É uma obra da Trindade, uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Perceba, irmãos, o uso repetitivo que o Novo Testamento faz das metáforas da agricultura, e nós vamos ver outras parábolas também relacionadas a isso. Elas retratam o efeito expansivo da palavra de Deus. Isso reflete o ensino de Jesus. Você já plantou alguma coisa na sua casa? O que acontece se colocar várias sementes? Vai nascer várias árvores. E o que vai acontecer depois? Ela vai dar fruto, vai aumentando. Ela vai aumentando. Quanto mais você plantar, mais plantas ela vai gerar. E aí chegamos no versículo 9. Veja o que o versículo 9 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nessa breve mas profunda declaração, Jesus conclui a parábola do semeador com a exortação à atenção espiritual. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa expressão, presente em várias partes do Novo Testamento, é um chamado de Cristo para os seus ouvintes, para que não ouçam apenas fisicamente, mas para que compreendam e respondam espiritualmente a mensagem do Evangelho. Aqui nós somos lembrados da necessidade da iluminação do Espírito Santo para que possamos entender e aplicar as verdades da Palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, ninguém vai ouvir aquilo que Deus tem para falar. Sem o Espírito Santo, a parábola do semeador aqui, ela foi vazia para a maioria daquela multidão. Perceba que Jesus, ele explicou para os seus discípulos, para os súditos do seu reino, o que aquilo ali significava. Para muitas pessoas, aquela parábola foi vaga. Elas não entenderam o que Jesus estava dizendo. E para muitas pessoas, essa parábola continua sendo vaga. Nós podemos procurar o significado, nós podemos ler, reler, mas sem o Espírito de Deus, jamais nós vamos entender e compreender o que Jesus está dizendo. Não se trata apenas de ouvir com os ouvidos, mas de uma audição que leva à transformação do coração e da obediência. João Calvino afirmou que essa advertência nos mostra que a palavra de Deus nunca é pregada em vão, embora não produza o mesmo efeito em todos. Aqueles a quem Deus se digna dar ouvidos são aqueles que ouvem com fé. Se você olhar a história da sua vida, a história de outras pessoas, quantas vezes que Deus falou, sem muitas vezes nós nem percebermos, e depois os nossos olhos foram abertos. A capacidade de ouvir e responder ao Evangelho é uma dádiva da graça soberana de Deus. Estava lendo uma história de um jovem que recebeu um folheto, e ele, o que eu quero saber com isso daí? Jogou no lixo. E um outro jovem passou no local logo depois e viu aquele papel jogado e pegou. Ele estava molhado, vou ter que levar para casa, vou secar ele. E chegando em casa, ele pegou e secou, e ele leu. E o Senhor tocou no coração dele. E ele foi salvo pelo Senhor. O mesmo folheto, irmãos, a mesma mensagem pregada, pode não fazer efeito nenhum muitas vezes para as pessoas. Mas alguém desses que tiver o solo frutífero vai receber essa mensagem e vai ser salvo pelo Senhor.
Paulo declara em Romanos 10:17 que assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. A capacidade de ouvir e responder ao Evangelho é uma dádiva da graça soberana de Deus. Mas essa audição espiritual é operada por Deus, que abre os ouvidos daqueles que foram eleitos por Ele, para que possam ouvir e crer nele. Embora nós reconhecemos também a soberania divina, o versículo também destaca a responsabilidade humana. Charles Spurgeon, em um dos seus sermões sobre esse texto, alerta para a seriedade do chamado de Cristo. Ele fala assim: quando Cristo chama os homens a ouvirem, Ele nos faz responsáveis por aquilo que ouvimos, a fim de que recebemos nos tornará ainda mais culpados se não a utilizarmos. Quantas vezes nós temos ouvido as verdades do Senhor? Quantas vezes nós temos ouvido a palavra do Senhor? E isso nos torna indesculpáveis se não recebermos essa palavra e a praticarmos. Irmãos, eu trouxe algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira é que nós devemos permanecer pregando fielmente o Evangelho. A parábola do semeador, o foco está na semente que representa a palavra de Deus. A semente ela não foi adaptada para cada tipo de pessoa. Ela não foi adaptada para cada tipo de solo. Ela não pode ser adaptada para criança, adolescente, para jovens, para adultos. Ela é a palavra de Deus. Por isso nós temos que dar importância da pregação do Evangelho de forma pura, de forma fiel. Se Jesus não disse, nós não vamos dizer. Aqui, irmãos, nós não pegamos alguns detalhes aqui, dizemos, é tal coisa e está dizendo tal coisa para você fazer. Irmãos, nós temos que tentar ser o mais próximos possíveis e puros e fiéis à palavra do Senhor. A igreja deve continuar a proclamar a palavra de Deus com precisão, confiando que é Ele que prepara os corações para receber a mensagem. Nossa tarefa é semear com fidelidade, deixando os resultados nas mãos de Deus. Nós devemos nos concentrar em ensinar a Escritura de maneira fiel. Não devemos modificar a mensagem para torná-la aceitável. Nossa confiança está em Deus. Nossa confiança está na soberania de Deus, para trazer frutos independente da resposta humana. E isso Paulo entendeu bem quando ele escreveu Gálatas. Ele escreveu em Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. É muito mais fácil nós adaptarmos as mensagens conforme as pessoas desejam. Mas nós não faremos isso, porque nós temos que pregar a palavra fiel do Senhor. Em segundo, a confiança na soberania de Deus na salvação. Essa parábola nos mostra que diferentes corações respondem ao Evangelho de maneiras variadas. A Escritura nos ensina que Deus é soberano na salvação, e é Ele quem faz a semente germinar e produzir frutos. Isso deve trazer conforto às nossas vidas, isso deve trazer conforto à Igreja de Jesus, sabendo que a salvação não depende do esforço humano, mas da graça divina. A salvação não depende de nada do que nós fazemos, mas da graça e misericórdia de Deus. Nós devemos confiar e descansar que Deus está no controle do processo de salvação. Isso também implica que devemos perseverar em evangelizar e discipular, sabendo que o resultado final pertence a Deus e não às nossas habilidades. Por que nós estamos focando no Evangelho? Por que nós estamos focando na Palavra de Deus? Por que nós estamos focando em estudar a Palavra de Deus? Em fazer estudos bíblicos para quê? Para nós perseverar. Criar discípulos para nós aprender mais e mais das grandezas de Deus. Atos 11, 17 e 18 diz assim: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. A salvação é um dom de Deus. O arrependimento é concedido por Deus, é um dom de Deus. O terceiro, exame do coração e o arrependimento contínuo. A parábola destaca diferentes tipos de solos, representando diferentes tipos de coração. Nós, como igreja, nós devemos ser encorajados a examinar os nossos próprios corações regularmente para ver se estamos produzindo fruto.
Nós estamos produzindo frutos como igreja do Senhor? Nós devemos sempre fazermos um autoexame e nos arrependermos continuamente, incentivando a nossos irmãos a buscarem uma fé genuína e uma fé frutífera. 2 Coríntios 13:5 fala: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não reconhecereis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Quarto lugar, a importância da perseverança. Os solos pedregoso e espinhoso representam aqueles que por diversas vezes não perseveraram na fé. A perseverança é uma marca da fé verdadeira. Como igreja, nós devemos estar comprometidos em encorajar nossos irmãos a perseverarem, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das aflições e mesmo diante das tentações do mundo. Mesmo diante do frio, mesmo diante da chuva, mesmo diante do sol, do calor, nós devemos perseverar, estar reunidos sempre na casa, aqui como casa do Senhor. Nós devemos nos apoiar em momentos de dificuldades, ajudarmos em manter os nossos olhos em Cristo. Perceba, Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Corramos com perseverança, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Essa parábola também nos lembra que o semeador lança semente, mas nem todos responderão da mesma maneira. Mesmo assim, o Evangelho deve ser proclamado amplamente. Isso nos desafia como igreja a estarmos ativos em evangelização e discipulado, sabendo que Deus usará esses esforços para a sua glória. Mateus 18, 19 e 20 fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, nós não estamos angariando membros para a nossa igreja. Nós estamos angariando membros para o corpo de Cristo. Esse é um ponto importante, porque muitas pessoas estão mais preocupadas em angariar membros para as suas igrejas do que falar do Evangelho, do que falar da palavra de Deus verdadeiramente. O sexto ponto final é os frutos visíveis da fé. A boa terra produz fruto em abundância. O fruto é a evidência de uma fé genuína. Como igreja de Cristo, nós devemos nos encorajar a buscar uma vida frutífera que sejam visíveis em nossas ações e nosso amor ao próximo no crescimento da santidade. Como em Gálatas 5, 22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Perceba, não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Porque se nós temos o Espírito Santo, todos esses frutos, esse fruto nos acompanhará. E para nós concluirmos, aqui na parábola do semeador nós somos lembrados da profunda verdade que Jesus é o grande rei, que Jesus é o grande semeador, que Jesus é o Senhor de toda a terra. Como semeador divino, Ele lançou a palavra do reino em nossos corações. Foi por causa dele e através dele que nós somos salvos. A sua missão é soberana e Ele governa sobre cada aspecto da salvação, desde o plantio da semente até a colheita final, que vai ser no dia que Ele vir. Nessa parábola nós somos chamados a refletir sobre a condição do nosso coração. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela é eficaz. Mas a questão é como nós estamos respondendo a ela, que tipo de solo nós somos. Como igreja de Cristo, nós somos chamados a nos humilhar diante do nosso Rei e pedir que Ele nos torne boa terra, receptiva à sua palavra, produzindo os frutos abundantes para a sua glória. Quantas vezes é tão difícil nós entendermos as verdades da palavra do Senhor. Nós somos lembrados de que enquanto semeamos a palavra, é Deus quem prepara os corações e dá o crescimento. Não precisamos temer os resultados, pois o Rei dos Reis é que governa com soberania todas as coisas, e Ele garantirá que a palavra não voltará vazia, mas Ele vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada.
Portanto, meus irmãos, que nós continuemos a pregar o Evangelho puro, sem diluição, sem medo, confiando que é Deus quem opera a salvação. Muitas vezes eu tive dificuldade no começo em relação a essas coisas, porque muitas vezes nós tememos os homens. Nós tememos muitas vezes que as pessoas não se agradam daquilo que nós vamos falar. E elas não vão se agradar mesmo. Porque quando nós falamos sobre a palavra de Deus, muitas vezes ela nos choca. Muitas vezes ela nos machuca. Ela tira o nosso eu, ela tira o nosso desejo de ser melhor. E que a nossa caminhada nós possamos examinar constantemente o nosso coração, buscando o arrependimento genuíno e o crescimento no Espírito para que sejamos servos fiéis de Jesus. Você acha que depois desse tratamento que Jesus fez com os discípulos aqui, esse treinamento, esse discipulado, seus discípulos ficaram preocupados com aquilo que o povo ia querer saber ou entender? Que o nosso Senhor nos conceda a graça de sermos uma igreja frutífera, comprometida com a sua palavra, e que em tudo possamos glorificar o nome daquele que é o Messias, o Rei, que governa com justiça e poder. Versículo 16 e 17 diz assim: Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pai, nos colocamos mais uma vez diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor. Pedimos, Senhor, que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe tudo aquilo que temos feito que não tem Te agradado, Senhor. Que possamos aplicar essa palavra no nosso coração, que possamos estar constantemente, Senhor Jesus Cristo, na Tua presença, Te louvando e bendizendo o Teu santo nome. Tenha misericórdia das nossas vidas. Nos abençoe nessa semana, Senhor, que possamos continuar sendo guardados pelo Teu poder, Senhor Jesus. Abençoa os nossos irmãos que não puderam estar nessa manhã aqui nesse lugar. Venha os encontrar também, venha os abençoar grandemente, Senhor Jesus. E que possamos estar firmes na Tua palavra, que possamos ser constantes na Tua palavra, que possamos, Senhor, produzir frutos também, Senhor, como diz a Tua palavra, Pai. E que essa palavra, Senhor Jesus Cristo, venha ser aplicada às nossas vidas, aos nossos corações, às nossas famílias, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Para nós finalizarmos, eu gostaria que o irmão Josué fizesse uma oração. Senhor meu Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia que estamos aqui na igreja. Abençoe os irmãos, que eles vão bem para casa, sabe a palavra que nos passou. Muito obrigado, Senhor. Perdoe nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.